noite, bom dia, boa tarde, o horário que estiverem assistindo ao nosso canal, no nosso vídeo. Bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, que tenhamos momentos de reflexão, de paz, de harmonia, de crescimento nessas nossas conversas das quartas-feiras. E durante o mês de julho nós estamos trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros do Pentateuco de Kardec. E na noite de hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e sobre o perdão das ofensas, o perdoai para que Deus vos perdoe. Mas antes de passarmos para a nossa conversa, é claro, vamos fazer a nossa vibração pelo nosso planeta Terra, tão necessitado de luz, toda a humanidade necessitada de luz. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Deus de misericórdia que se apiede do nosso planeta, que se apiede de nós, seres humanos encarnados ligados ao planeta, e de toda a população desencarnada, de espíritos ligados ao planeta Terra, para que Deus tenha misericórdia de todos nós. Vamos pedir paz, luz, harmonia, vibrações positivas, o amor brotando no coração de encarnados e desencarnados, de forma que possamos dizer não às guerras, às violências, às barbáries, à falta de fraternidade que infelizmente ainda imperam no mundo. Mas vamos vibrar luz, vamos ter fé, na certeza de que Deus, nosso Pai, tudo vê, tudo provê e sabe os caminhos para nos retirar dessa situação de energias perversas e negativas, fazendo com que o nosso planeta, a nossa mãe Gaia, a quem devemos a nossa gratidão por essas oportunidades reencarnatórias de crescimento espiritual que temos através dela, possa respirar novos ares de paz, de harmonia e seguir rumo ao seu processo evolutivo para o mundo de regeneração. E que nós, a humanidade ligada à Terra, possamos também seguir neste caminho de redenção, de regeneração. Que Deus tenha piedade daqueles que estão no comando das nações, para que digam não às guerras, digam sim à paz, à harmonia, não à fome, não à miséria, para que tragédias deixem de acontecer, que a paz possa reinar em todo o nosso planeta e a harmonia, a fraternidade, o amor ao próximo possa reinar em toda a humanidade. Que o manto de Jesus e o manto sagrado da Mãe Santíssima cubra a toda a humanidade e a todo o planeta. E em particular, te pedimos que o Espírito de Ismael vele sobre o Brasil, vele pelo Brasil, derramando sobre ele bênçãos divinas de paz, de sabedoria na condução, principalmente dos nossos governantes. Que Deus nos abençoe e nos guarde, agora e sempre. Que assim seja. Muita paz para todos nós. Amém. Bom, e agora vamos nós ao nosso assunto da noite de hoje, né? Perdoai para que Deus vos perdoe, perdão das ofensas, né? Então, o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, tem alguns versículos bíblicos que eu gostaria de ler para vocês. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Também está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. E então, chegando Pedro, perguntou: Senhor,
quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Isso está em Mateus 18, versículos 15, 21 e 22. Tá? Então, esse capítulo trata da misericórdia, né? E o que é misericórdia, gente? Né? Segundo o dicionário Awais, misericórdia é aquele sentimento de dor, de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, né? E esse sentimento é acompanhado do desejo, da disposição de ajudar ou salvar essa pessoa, né? É ter dó, compaixão, piedade. É um ato concreto de manifestação desse sentimento como perdão, que é indulgência, graça, clemência, né? E Kardec declara que a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos, né? Então, como vemos, as virtudes se mesclam, umas originam as outras, completando-se, né? Até que o espírito seja capaz de amar a qualquer outro como a si mesmo, como Jesus nos pregou, né? E aí vivenciaremos naturalmente as leis divinas, aquelas que o Mestre nos ensinou e exemplificou, né? Aquele que é misericordioso se apieda, se condói, né, dos sofrimentos dos outros, busca auxiliar, mas também pratica esse sentimento no perdão às ofensas, né? Quando esse perdão vem da compreensão da fraqueza humana, dos sofrimentos frustrados, da necessidade de ser amado que todos nós temos dentro de nós, né? Quem perdoa de pronto, irradiando vibrações amorosas àquele que nos ofendeu, já traz dentro de si uma elevação espiritual muito acentuada. E esta é a meta para todos nós, culminando em não se sentir ofendido, ou seja, eu não preciso perdoar, porque na verdade eu não me sinto ofendida, né? Mas a maioria dos que já conseguem perdoar as ofensas, os que já têm essa vontade de assim agir, conseguem assim fazer com o consentimento da razão e do coração, mas sim ainda através de um grande esforço, né? Ainda estamos todos inseridos num processo de desenvolvimento das qualificações nobres e assim devemos continuar, pedindo sempre a proteção do alto para que não esmoreçamos nesse propósito, né? Devemos imaginar que muitos ainda sequer cogitam a necessidade do perdão para que nós possamos ser felizes, né? E as pessoas que não desejam perdoar ou pensam ser impossível perdoar, são sem elevação, sem grandeza, portanto são inquietas, de uma sensibilidade sombria e amargurada, infelizes mesmo, né? Então, quando Jesus declarou a Pedro que se deve perdoar 70 vezes, 7 vezes, declarou ser a misericórdia sem limites, sem condições, né? E Kardec nos cita duas maneiras de perdoar. Uma, generosa, sem segunda intenção, né? Em que evita humilhar o ofensor, trata-o com delicadeza, com sinceridade, minimizando a má ação, demonstrando compreender como pessoa humana, filha de Deus, que está em processo evolutivo e, portanto, erra, como nós todos erramos, né? E o exemplo maior desse tipo de perdão foi dado por Jesus, sendo crucificado numa morte infamante, como se fosse um dos piores inimigos, né, dos homens, e disse: Perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem, né? E a outra maneira de perdoar é com exigências, sob condições humilhantes, realçando a falta do outro, realçando a sua própria generosidade em perdoar. Esse perdão nada tem a ver com o perdão ensinado por Jesus, porque é apenas uma maneira de satisfazer o nosso orgulho e vaidade daquele que se diz ofendido, né? Então, perdoar misericordiosamente é olhar para o ofensor, afastando de si mágoa, ressentimento, auxiliá-lo se e quando houver oportunidade, como se faz
com o nosso próximo, amai ao próximo como a si mesmo, né? Perdoai para que Deus vos perdoe. Foi o título que Kardec deu aos comentários, né? Lembrando-nos que todos nós, ainda espíritos imperfeitos que somos, estamos sujeitos a erros, enganos, omissões e precisamos aprender a perdoar-nos mutuamente, a fim de que Deus possa efetivamente nos perdoar, dando-nos novas chances de reparação desses erros, enganos e omissões, né? Mas por enquanto, vamos tentando perdoar como podemos, no esforço de fazer o melhor, mantendo, porém, a meta a ser alcançada, ou seja, não preciso perdoar porque não me sinto ofendido, né? Esse seria o nosso grande privilégio, essa é a nossa grande missão na realidade, né? Então vamos aqui ver algumas coisinhas importantes a respeito do perdão, né? Então nós podemos perdoar a nós mesmos, perdão importantíssimo, nós precisamos nos perdoar, porque se não soubermos nos perdoar, não conseguiremos perdoar o outro, né? Precisamos também aprender a perdoar o outro encarnado que nos ofende. Mas existe um outro tipo de perdão também que precisamos dar e é também muito importante. Vamos perdoar ao outro desencarnado, aquele que da espiritualidade nutre contra nós sentimentos de vingança, ódio, desejo de energias negativas, projeta uma energia negativa sobre nós. Vamos exercitar o perdão também ao outro encarnado, ao outro desencarnado e a nós mesmos, né? E quais são os caminhos para que a gente receba o perdão divino? Perdão já sabemos, né? Mas a prática da caridade, quando a gente pratica a caridade, a gente vai transformando atitudes e a gente vai perdoando com mais facilidade. Nós começamos a perdoar aos outros no caminho da prosperidade para não precisar perdoar, porque não nos sentimos ofendidos e essa é a melhor dádiva que podemos receber do Pai Celestial. É aprender a não ter ofensas contra nós, a não nos sentirmos ofendidos pelo outro, né? E trabalhando sempre o perdão correto. Qual é o perdão correto? É aquele perdão que vem do coração. Perdoar não é esquecer, já nos diz Rossando Klingley, quase que o nome sai errado, Klingley, né? Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem mágoas, sem ressentimentos, coração puro, envolvido em amor, projetando amorosidade para aqueles que nos ofenderam, né? E o perdão incorreto? É o perdão da boca para fora. Eu perdoo, mas acrescentamos, mas nunca me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Isso não é perdão. Não é perdão. E quais são as razões que a gente tem para perdoar? Gente, são muitas, muitas razões para perdoar. O perdão é melhor para quem perdoa. E às vezes é aproveitado por quem é perdoado, porque acende uma luz interna, mas o ganho maior, tenho certeza, é para aquele que perdoou. Essa é a realidade. O perdão, gente, é terapêutico, faz bem, ajuda a saúde, revigora a nossa saúde, o nosso bem-estar, né? As pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade, porque a mágoa crônica, ela leva à depressão, leva a desequilíbrios psíquicos, contamina todos ao nosso redor com uma atmosfera pesada de rancor, de ódio, né? E quando a gente odeia alguém, a gente se fixa nessa pessoa e cada vez que a gente revive a situação que nos provocou mágoa, nosso organismo sofre aquele estresse, como a situação tivesse acontecido novamente. Isso vai desencadeando substâncias químicas negativas em nosso organismo repetidas vezes.
provocando doenças e mal-estar. Então, perdão é terapêutico. Temos várias razões para perdoar. Todos ainda somos imperfeitos. Nós precisamos cultivar a compreensão, a tolerância. O perdão facilita a convivência. O relacionamento entre nós e os outros se torna mais leve quando estamos dispostos a perdoar as faltas alheias, né? Melhora o ambiente vibratório em que vivemos. Se não destilamos ódio, raiva, rancor, ressentimentos, estamos destilando amor, paz, harmonia. Olha a vibração que colocamos ao nosso redor. O que é que nós queremos que as pessoas sintam quando se aproximam de nós? Queremos destilar ódios e rancores ou queremos destilar amor através de trabalhar a essência do perdão, né? E quando trabalhamos o perdão, nossa vibração se eleva, a vibração do nosso ambiente se eleva, a vibração das pessoas ao nosso redor também melhora. Ou seja, melhora tudo. É para o nosso próprio bem. O perdão é para o nosso próprio bem, né? E sim, podemos ter algumas dificuldades para perdoar. E quais são essas dificuldades? Nós precisamos enxergá-las para que possamos trabalhar essas dificuldades de perdoar. Somos imperfeitos? Sim. Temos orgulho, temos egoísmo, temos vaidade. Vamos trabalhar esses defeitos que são nossos ainda, para que nós possamos perdoar. Se não trabalhamos o orgulho, a vaidade, o egoísmo, será realmente difícil perdoar. Vamos trabalhar as nossas dificuldades de comunicação. Muitas vezes, por uma palavra dita de uma maneira equivocada, num tom equivocado, provocamos discórdia, confusão, ofensas. Então, vamos trabalhar a nossa dificuldade de comunicação. Vamos ser assertivas com amorosidade, assertivos com amorosidade. Vamos fazer a palavra uma ponte, onde o amor vai e vem. E aí sim, sem dificuldade de comunicação, será fácil perdoar, porque não haverá motivos de ofensa, né? Temos também dificuldade de perdoar porque temos dificuldade de nos colocarmos no lugar do outro, ou seja, como estamos com a nossa empatia? Como enxergamos o mal que o outro está sofrendo? Somos empáticos? Sabemos nos colocar no lugar dele, o que é que eu faria? Então vamos trabalhar a nossa empatia para que a gente não tenha dificuldade de perdoar. Temos dificuldade de perdoar também porque temos o mau hábito de julgar. Não julgueis para não ser julgados, mas julgamos o tempo todo. Vamos trabalhar esse mau hábito de julgar, né? Vamos mentalizar sempre o que é que Jesus faria no nosso lugar, né? Jesus não condenou ninguém, não julgou ninguém, né? E vamos parar também de associar o perdão à fraqueza. Algumas pessoas dizem que aquele que perdoa com facilidade é fraco. Não, isso não é fraqueza, isso é grandeza de caráter, grandeza de coração. Isso é ser forte com Jesus no nosso coração, né? Então, perdoar, gente, significa renunciar à vingança, né? E aquele que perdoa está pleno do amor divino. E é isso que nós precisamos o tempo todo fazer, né? E aqui para vocês, 5 benefícios do perdão. O perdão diminui o nível de estresse, né? Existem estudos, né, que foram realizados por pesquisadores do Centro Hope, né, que um dos benefícios do perdão é reduzir a quantidade de cortisol, né? Eles examinaram respostas
físicas de 71 voluntários, enquanto falavam a respeito de rancores, enquanto falavam a respeito do perdão e empatia. E aqueles que mostraram mais perspectivas de perdão tiveram respostas de estresse psicológico menores. O perdão mantém o coração saudável. Ele é bom para o coração. Estudos também sugerem que pessoas que guardam rancor tendem a ter ritmos cardíacos mais altos, enquanto aquelas que são mais empáticas e capazes de perdoar tendem a ter ritmos mais baixos, né? Reduz a dor, acreditem. O perdão ajuda a reduzir a dor. Também estudos foram feitos por pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Duke. E perdoar aqueles que nos causam algum dano pode reduzir a dor, tanto emocional quanto a física também. De 61 participantes que sofriam de dor nas costas, crônica, aqueles que tinham mais caráter para perdoar reportaram níveis de dor menores. Isso levou os pesquisadores a pensar que existe uma relação entre o perdão e aspectos importantes de viver em constantes dores. Vamos refletir? Vivemos com dores? Como estamos com o nosso perdão? O auto-perdão e o perdão ao outro. O perdão, gente, reduz a pressão arterial. Deixar a raiva pode reduzir a sua pressão arterial, certo? Estudos mostram também que o simples fato de perdoar alguém pode fazer bastante diferença na vida de uma pessoa hipertensa. Aprendamos a perdoar. O perdão estende a vida, porque os rancores, gente, podem estar roubando anos da nossa vida, né? Um estudo também revelou que adultos de mais de 60 anos determinam sua habilidade para perdoar e aqueles que eram de natureza menos obstinada, que tendiam mais a perdoar, tendiam a viver também mais tempo. Portanto, perdoe e vive. Perdoar só traz benefícios. Perdoar só traz benefícios. Claro que você pode duvidar desses benefícios, mas vamos fazer um acordo? Teste. Vamos testar. Vamos observar se realmente esses benefícios acontecem na nossa vida com o perdão. Vamos perdoar, gente. Vamos amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos trabalhar o auto-perdão. Mais uma vez, se não sabemos nos perdoar, nunca saberemos perdoar ao outro. Perdoar é a tarefa mais árdua do amor, mas é por isso que nos eleva à condição de espíritos que lutam pela sua própria evolução espiritual, que trabalham pela paz e pela harmonia. O mundo será melhor com toda certeza quando todos nós aprendermos a perdoar, sem ofensas, sem necessidade de pedidos de perdão, sem necessidade de perdoar, porque jamais nos sentiremos ofendidos. Que Deus seja conosco, nos envolva em muita paz e muita luz. E perdão se a palestra não foi boa o suficiente. Beijos no coração de todos. Bom, reflexões feitas. Vamos ver o que nos cabe, como sempre digo, né? Cuidar para que sejamos cada dia pessoas melhores. Não é à toa que escutamos a doutrina do Mestre Jesus. É para o nosso próprio crescimento. Então vamos ver o que nos cabe, fazer para que nos tornemos pessoas melhores, saibamos perdoar, nos perdoar e perdoar a todos à nossa volta. Que Deus nos abençoe. E aí agora peço àqueles que ainda não estão no seu cantinho da conexão, aquele lugar de mais paz, mais calma, mais tranquilidade. Vamos
levar o nosso copo de água ou a garrafinha de água, né, para fluidificar a nossa água. E vamos, de olhos fechados, fazer a nossa conexão com os espíritos do bem dessas casas Jesus e Jacó, casas irmãs. Espíritos amados que estão sempre dispostos a nos ajudar, a nos envolver em luz, em bênçãos divinas. Então vamos de olhos fechados, fazer a nossa conexão com esses nossos amigos queridos, em 3 atendentes fraternos que já estão ao nosso redor, nos envolvendo em paz, em luz, limpando a psicosfera do nosso ambiente, os nossos campos, para que possamos receber as bênçãos divinas que serão derramadas sobre nós. Vamos inspirar profundamente já essas energias benéficas que esses nossos irmãos queridos já derramaram sobre o nosso lar. Vamos deixar que essas bênçãos se façam abundantemente dentro de nós, nos envolvendo em paz, em luz e harmonia, trazendo, quem sabe, as curas que tanto almejamos, se assim Deus o permitir, na certeza sempre de que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Conversemos com esses nossos irmãos queridos, digamos a eles o que achamos que precisamos, mas na certeza de que Deus, nosso Pai, que tudo vê, tudo provê, sabe o que precisamos e permite que esses nossos irmãos queridos derramem sobre nós as bênçãos que necessitamos para continuar firmes e fortes na nossa missão reencarnatória. Que tenhamos fé, força e a certeza do amparo divino em nossas vidas. Enquanto esses nossos irmãos queridos derramam sobre nós todas as bênçãos que necessitamos receber, vamos fazer uma visualização terapêutica, trabalhando o perdão. Vamos nos imaginar uma imensa redoma dourada, uma luz brilhante, potente, a luz crística brilhando sobre nós. Vamos olhar para dentro de nós, dentro dos nossos corações, e vamos descobrir o que nos aflige, situações que passamos, atitudes que tomamos e que nos arrependemos e que temos ainda dificuldade de nos perdoar com relação a essas atitudes passadas. Vamos trabalhar o auto-perdão, porque através do auto-perdão conseguiremos plenamente perdoar a tudo e a todos que interagem conosco e que muitas vezes nos ferem, propositalmente ou não. Então vamos envolver o nosso coração nessa exata situação, na luz dourada do Cristo, que tudo é capaz de mudar. Amor intenso, alto amor é necessário para que saibamos amar ao próximo, como Jesus nos pregou. Amai ao próximo como a ti mesmo. Como podemos amar ao próximo se não nos amamos? E se nos amamos, temos que nos perdoar. Então nos perdoemos, irmãos e irmãs. Deixamos vibrar essa luz dourada, a luz crística no nosso coração, deixando que assim o amor resplandeça sobre nós e através de nós, nos envolvendo em plena luz, em amor, em compaixão, amor incondicional, perdão, 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 auto-perdão, auto-perdão, auto-perdão. E que a luz crística brilhe sobre nós e para todos ao nosso redor, que assim seja. Muita paz, muita luz, que as bênçãos divinas que recebemos resplandeçam em nós, nos levando à paz, à harmonia
e a tranquilidade no nosso caminhar. Que assim seja. Muita luz. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, nos trazendo dias de paz, luz e harmonia. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi, revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão.